briga pelo título, obviamente, mas o Flamengo é um favorito, porque o Flamengo, quando vende um jogador, vai lá e busca... olha pro mercado e busca o Saul. Aí, ele olha pro mercado porque ele perdeu o Wesley e tá negociando com o Emerson Royal. Royal, cara. Emerson Royal, sabe? Era então, titular assim, do Tottenham os caras há não... pouco tempo, do Milan. Galante, eles não têm limite, sabe? É tanto dinheiro que entra, o orçamento dos caras é tão alto, que é um orçamento de mais de 1,3 bi, que eles conseguem, quando eles perdem, por exemplo, o Wesley, que aliás, que baita lateral. Baita lateral. Os caras vão lá e fazem uma sondagem pelo Emerson Royal, cara. Nação flamenguista, a mídia mineira aí, né, de olho arregalado, né, preocupado com o Flamengo, né? Claro, a gente sabe que nesses últimos dias aí o Flamengo vai ter alguns confrontos e disputa o título do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, né? Muitos colocando o Cruzeiro ali como um dos favoritos, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, né? E a mídia olha e enxerga o Flamengo como um potencial que é difícil de ser batido, né? Claro, o Cruzeiro tem um bom elenco, né? Um bom time, mas quando você vai comparar Cruzeiro e Flamengo aí, pessoal, não tem comparação, né? É como a imprensa aí mineira mesmo disse, né? Flamengo perde Wesley, traz Emerson Royal. Flamengo perde Gerson, traz Saul. Flamengo não perde ninguém pela esquerda, mas os caras não estão jogando bem. Everton Cebolinha, Michael, vai lá, traz um cara de 25 milhões de euros, que é o Lino. Então, ainda tem Carrascal. Então, pessoal, isso aí demonstra que o Flamengo hoje no mercado é um time agressivo, é um time que hoje pensa como um time europeu. O Flamengo, as negociações que o Flamengo está fazendo, todas são nível europeu, né? Isso aí deixa a mídia, não só os mineiros, mas todo mundo de orelha em pé, né? Aonde vai parar esse Flamengo? É uma pergunta que se fica, né? Claro, os mineiros estão preocupados porque disputa títulos com o Flamengo, né? O Atlético Mineiro vai para oitavas de final de Copa do Brasil, né? O Cruzeiro, supostamente, como é o primeiro colocado, apesar do Flamengo ter um jogo a menos, tá na ponta do Campeonato Brasileiro. Eles estão debatendo, será que o Cruzeiro realmente tem time para ganhar do Flamengo do Campeonato Brasileiro? Será que realmente o Cruzeiro vai fazer páreo com o Flamengo até os últimos jogos do Campeonato Brasileiro? Assim, pessoal, eu acho que é uma competição onde o Flamengo é muito favorito do Campeonato Brasileiro. Eu sou bem realista. O Cruzeiro pode ganhar? Pode, que pode acontecer de tudo no futebol. Mas Campeonato Brasileiro, quando é ponto corrido, a gente sabe que o melhor às vezes vence, né? Isso aí é um fato, né? Mas vamos ver o que a imprensa mineira está falando sobre isso. Créditos do vídeo, pessoal, vai para o Band News na área, o link está aqui na descrição, né? Para o canal TV Band Minas, né? Link na descrição. Vamos ver o que é que eles falam. Vamos lá, vamos acompanhar aí. Cara, eu acho que além do Cruzeiro ter encontrado um adversário que o marcou muito e muito bem, o Corinthians marcava a saída do Cruzeiro com 3 jogadores: Garro, Memphis Depay e também o Thales Magno. E depois vinha uma segunda linha de 3 jogadores, com Bidon, Charles, que entrou no lugar do Carrídio. O Dorival abre mão do Carrídio para ter mais um jogador de marcação, que é o Charles, e também o Martínez. E o Corinthians conseguiu dificultar muito a vida do Cruzeiro. Em paralelo a isso, eu acho que o time sentiu a fadiga. O Jardim falou de uma fadiga, e é normal. Natural. São 4 jogos, repito, em 10 dias após uma volta. Isso não é tirar o mérito do Corinthians. Agora, eu também não vou tirar o mérito deste empate do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena, manteve a sua sequência de 11 jogos sem perder dentro desse Campeonato Brasileiro tão difícil. Agora são 8 vitórias e 13 empates. E como disseram os jogadores e também o Jardim, agora voltando para casa para enfrentar o Ceará, que vai vir mordido, afinal de contas vem de 2 derrotas em casa e não precisa de ninguém esperar facilidade por parte da equipe bem treinada pelo Léo Condé, que vem de derrotas contra o Corinthians em casa e ontem tomou 2-0 contra o Mirassol. É o Cruzeiro voltar para o caminho naturalmente. E
ilude-se quem acha que o Cruzeiro vai entrar em campo todas as vezes, manter a média de praticamente quase 2 gols por jogo. Isso aí não é o natural do Campeonato Brasileiro. Então, assim, para mim, dentro da normalidade, um ponto que pode ser importante lá na frente ao longo da campanha. É normal que o torcedor fique incomodado com o Flamengo tendo um jogo a menos e um ponto a menos que o Cruzeiro, mas o Flamengo é o time a ser batido. E o Flamengo tem um esse torcedor tá em outra dimensão, tá? Porque só pra deixar bem claro. Não dá pra você desconsiderar que o Flamengo é favorito. O Cruzeiro briga pelo título, obviamente, mas o Flamengo é um favorito, porque o Flamengo, quando vende um jogador, vai lá e busca. Olha pro mercado, busca o Saul. Aí ele olha pro mercado porque ele perdeu o Wesley e tá negociando com o Emerson Royal. Cara. Emerson Royal. Sabe? Era então, titular assim, do Tottenham, os caras há pouco tempo do Milan. Galante, eles não têm limite. Sabe? É tanto dinheiro que entra, o orçamento dos caras é tão alto, que é um orçamento de mais de 1,3 bi, que eles conseguem, quando eles perdem, por exemplo, o Wesley, que aliás, que baita lateral. Baita lateral. Os caras vão lá e fazem uma sondagem pelo Emerson Royal, cara. E pode rolar, hein, HG? Pode rolar. Pode rolar. Então Como um chama absurdo, aquele joguinho que jogava no computador? E sinceramente... L-Foot, é o Flamengo. Bom dia, pessoal. Sinceramente, o torcedor do Cruzeiro, eu acho que ele não tem que ter nenhum tipo de preocupação. Ontem a gente estava até comentando, eu até falei e acertei, desculpa aí, o placar 0-0, porque eu imaginei que não dá para poder imaginar nunca um jogo contra o Corinthians lá vai ser fácil, independente da crise, que o técnico se perder vai cair, os jogadores querem derrubar, porque, cara, jogar lá no Itaquerão sempre é muito realmente difícil. É difícil jogar, né? A Fiel empurrando e tudo. Agora, algumas coisas me chamaram a atenção que a gente tem que tirar de positivo. O torcedor do Cruzeiro que acha que o Cruzeiro vai ganhar todos os jogos, não vai. Mas a consistência defensiva do Cruzeiro absurdo. É algo impressionante. É o que mais me chama a dupla de zaga do Cruzeiro incrível. Tem um encaixe. O Valu colocou muito bem, né? Fabrício Bruno jogando, quando ele dá entrevista e fala que ele tá gripado, todo mundo ele tava fanhoso. Todo mundo assusta e fala assim, extremamente gripado. Não, as duas bolas que ele ganhou na corrida do Memphis, cara o Memphis esticou e lá. E o Memphis é um touro, hein? Não, ué. Forte pra caramba. Por isso que eu tô destacando. E mesmo você ainda pode citar que o time, tecnicamente, ainda tem alguns problemas. Errou muito passe ontem, errou. E aí o que me chama a atenção, você fala que eu sou irônico, eu já vou te citar. Não é ironia. Mas não é ironia que eu vou falar agora. Ironia escorre não pelo é ironia. canto da sua boca. Porque na hora que você vê o Samuel ontem falando com o Romero, né, e com o Fabrício Bruno sobre o gramado, né, aí eles falam assim, não, porque o gramado tá bom demais, tal. A gente tem que elogiar o gramado, mas o gramado atrapalhou no sentido do Cruzeiro não estar acostumado a jogar num gramado tão bom que a velocidade do jogo aumenta e o Cruzeiro não está acostumado. Olha o que é o futebol brasileiro. Que ponto nós chegamos, né? Quando você chega para jogar num gramado bom, todos tinham que ser bons, né, Valu? Você tinha que estar acostumado. Eles elogiaram. Né? Eles elogiaram. Não tem como. Mas eles é o melhor gramado do Brasil, né? Sim, é o melhor gramado do Brasil. E aí quem olha... O Romero até fala, o Brasil merece esse tipo de gramado. Aí quem escuta a coletiva do Jardim, que ele fala a relva, né? Relvado. Acha que ele estava criticando que o gramado era ruim. Não, ele tá falando que o gramado é bom. É tão bom? Né? É tão bom que o time dele não estava acostumado com um gramado bom. Gente, que absurdo que é o futebol brasileiro que chegou, né? Que é verdade isso aí. Mas acontece, né? E o time não estava acostumado e o time perdeu ali um pouco, né? Engrenou às vezes a velocidade, né? Mas de qualquer forma, gente, é um resultado que eu acho resultado bem bom. É importante dizer que disseram a respeito, mas não não houve desculpa, né? Isso foi um elemento que falaram a respeito do jogo. Eu acho que foi até tentando elogiar, Valu. Sim, não, foi em termos de elogio. Importante dizer que em termos do campeonato que eu, pelo menos, acho que o Cruzeiro disputa, que é o campeonato de tentar voltar à Copa Libertadores em 2026, o Cruzeiro, mesmo com o empate, abre aqui 7 pontos para o Red Bull Bragantino, que acabou tomando a virada ontem para o Flamengo, né? E lembrando que o Red Bull Bragantino está na 4ª colocação, ou seja, a gente está falando de 7 pontos hoje para a 4ª colocação, que dá a vaga direta à Libertadores. Quando eu falo isso, muitos cruzeirenses, inclusive, me xingam, me insultam. O Cruzeiro não está proibido de pensar na disputa do título. Eu só acho que o campeonato do Cruzeiro, de fato,
o principal objetivo é voltar à Libertadores em 2026. Com isso, não há proibição caso o Cruzeiro tenha capacidade de vencer o campeonato. Só não consigo colocar na mesma prateleira o Cruzeiro com relação ao Flamengo, ao próprio Palmeiras, por conta do trabalho de anos. Aliás, é o técnico do Cruzeiro que já falou isso em algumas oportunidades. Equipes que estão à frente do Cruzeiro já realizando trabalhos mais sólidos nos últimos anos. Só para deixar um detalhe, Pessoal, o Cruzeiro tem um bom time, mas um time ali titular, né? Quando você parte para o elenco, começa a mexer, você vê a diferença do elenco do Cruzeiro para o Flamengo, né? Não estou dizendo aqui também que o Cruzeiro não pode ser campeão brasileiro. Claro que pode, né? A gente já viu aí times até inferiores ao Cruzeiro ser campeão. Só que hoje, com as contratações que o Flamengo está fazendo, com o elenco que o Flamengo já tem em mão, com o treinador que o Flamengo já tem em mão, com o padrão de jogo que o Flamengo já joga, para mim o Flamengo é favorito. Não estou dizendo aqui que vai ganhar. Estou dizendo que é favorito, né? Claro, tem competições pela frente, Libertadores, Copa do Brasil, isso pode chegar a atrapalhar. Mas hoje, para mim, com o elenco que o Flamengo tem, é favorito, né? O elenco o Cruzeiro tem um time consolidado, uma filosofia, uma maneira de jogar. O Cruzeiro tentou dominar o Corinthians ontem na Neoquímica Arena, mas tem um adversário do outro lado. O Corinthians foi muito aguerrido. Quem assistiu, viu alguma coisa de Corinthians e São Paulo, viu que o time deu uma satisfação diferente. O Dorival mexeu exatamente para marcar esse Cruzeiro. O Dorival abre a coletiva falando: nós enfrentamos um adversário que está acostumado a fazer 2 gols praticamente por partida e não marcou nenhum jogo. Então diz muito a respeito do Cruzeiro, e daqui pra frente é bom o Cruzeiro e o torcedor do Cruzeiro também se acostumarem. Muitas equipes vão tentar anular o jogo do Cruzeiro, porque afinal de contas é um jogo que tem dado certo na maior parte do campeonato. Cabe ao Cruzeiro, ao Leonardo Jardim, procurar outros meios. E antes que alguém fale a respeito, esse time precisa de reforço, mas não é por conta só do empate de ontem, não. Precisa de reforços visando gente para melhorar. Acho que gente para chegar e dar mais opção. Quando o Jardim coloca o Eduardo pelo lado direito, no lugar do Christian, se tivesse uma opção de um ponta que ele confiasse, exemplo, o Lautaro estava no banco de reservas, mas o Lautaro não é esse cara, como o Wanderson é do outro lado. Então, quando a gente fala, o elenco do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro tem muito mais opções através daquele trabalho do técnico do que necessariamente uma ultra qualificação, entende? Não tô aqui tirando o mérito, tô passando tô passando a minha visão. Pois é, pessoal, a mídia mineira discutindo nessa situação aí do Flamengo com o Cruzeiro, né? Quem tem mais elenco. Concordo em algumas coisas aí, né? Primeiro, Cruzeiro se candidatou para realmente disputar o título ali, com certeza, né? Hoje o Cruzeiro se colocou entre os grandes, né? Podemos dizer assim, né? Eu acho que o Cruzeiro, para mim, vai terminar ali entre os 4 primeiros. Só que quando você olha para Cruzeiro, quando você olha para Flamengo, né? E vai fazer uma comparação dos elencos. O Flamengo já tem um elenco aí que não sou eu que estou dizendo, né? Todo mundo diz, né? É o melhor elenco da América do Sul. Aí o Flamengo ainda vai no mercado e traz vários jogadores. Não é que o Flamengo está trazendo vários jogadores. O Flamengo está trazendo jogadores qualificados, pessoal. O Flamengo está trazendo ali jogadores que você olha assim, meu Deus do céu, como é que os caras conseguem trazer tantos jogadores? É por isso que eu estou dizendo, né? Claro que a gente sabe que tem muita gente aí que fica assustada, né, com o poderio financeiro do Flamengo, mas isso aí não é de agora, né? O Flamengo já vem agressivo no mercado, só que agora o Flamengo já olha para o mercado de outra situação, né? Principalmente quando tem estrangeiro, né? Quando tem um estrangeiro no comando da parte de contratações, né? Então, para mim não é novidade o Flamengo ser agressivo no mercado e principalmente tentar contratações ali de gente que a gente possa dizer importante, né? Jogadores qualificados, né? Não é que os jogadores do Flamengo não sejam qualificados, pessoal, mas agora o Flamengo não olha, um exemplo. O Flamengo geralmente olhava muito para o mercado aqui brasileiro,
olhava muito para o mercado sul-americano. Agora o Flamengo já tem outra visão. O Flamengo olha para o mercado europeu. Oportunidade de mercado. O Flamengo está trazendo jogadores aí, ok. Qual é o mais caro? Lino, 25 milhões de euros. Aí, Emerson Royal, 9 milhões. Saul, de graça. Mas a gente diz de graça, pessoal, mas a gente sabe que... Aí eu vejo muito torcedor. E por que time tal não foi atrás desse jogador, se era de graça? Pois é, de graça, mas tem a questão de luvas, tem a questão de salários. O salário fica alto, às vezes o time não tem condições, por isso que o time não vai atrás, né? Flamengo não, o Flamengo foi atrás e tá montando aí, a gente pode dizer, um verdadeiro timaço, né? Vale ressaltar que o Flamengo enfrenta na Copa do Brasil justamente os mineiros, né? É o Atlético Mineiro. No Campeonato Brasileiro tá disputando o título com o Cruzeiro. E na Libertadores, as oitavas de final é contra o Internacional, né? Para mim, o Flamengo tem time para disputar as 3 competições. Eu vejo muita gente aí dizer que o Flamengo não tem time para disputar as 3 competições. Não, penso totalmente diferente. Para mim, o Flamengo tem time sim para disputar as 3 competições. Já tinha um elenco qualificado e está montando um elenco mais qualificado ainda, né? Então, sem sombra de dúvida, por exemplo, quem imaginava aí que o Flamengo um dia ia ter um elenco com... Vamos lá. Danilo, Alexandro, Léo Ortiz e Léo Pereira, que são 2 craques de bola. Aí, lateral direito, Emerson Royal. Lateral esquerdo, 3 de seleção. Ayrton Lucas, Alexandro e Vina. Aí o meu campo, Pulgar, De La Cruz, Jorginho, Arrascaeta. Aí vem Gonzalo Plata, Luiz Araújo. Eu tô dando só alguns exemplos, pessoal. Pedro, Bruno Henrique. Ok, Everton, Cebolinha e Michel não tá em boa fase, né? Por isso que o Flamengo tá contratando aí o Lino, Saul. Ainda pode ter Carrascal, né? Esse time aí. Então, pessoal, o elenco do Flamengo, se já é um elenco bom, tá ficando um elenco excelente. Mas não são só com peças aqui do futebol brasileiro, né? Podemos dizer que é um catado aí de jogadores internacionais, jogadores europeus, né? E por isso que eu tô entendendo aí a preocupação dos mineiros, né? Mineiros são bem realistas e sinceros, né? Hoje, para bater de frente com o Flamengo, principalmente em contratações, não tem como. O Flamengo faturando ali 1,2 bi do último ano. Esse ano, a expectativa de BAP faturar na casa ali de 1,5 bi. Então, pessoal, quando a gente se compara com... Primeiro que é real, né? Você já imaginou se isso aí fosse em euro? 1,5 bi? Então aí não tinha pra ninguém não, pessoal, no futebol brasileiro. É claro, eu sempre digo, né? Tem que ser uma gestão responsável, pessoal. Porque uma coisa é você contratar, né? Uma coisa é você cumprir com seus compromissos. Como tá acontecendo lá em Minas, né? Problema, né? Problema no Atlético Mineiro. Por quê? O Atlético Mineiro tinha uma visão, eu espero que seja essa visão diferente do Cruzeiro, né? Se o Atlético se transformou em SAF, saiu contratando um em outro, né? Montou um elenco caro, construiu um estádio, passou 2 anos sem divulgar seu balanço. Quando divulgou, viu que o buraco estava aumentando, né? Aquele buraco estava aumentando, né? Agora, salários atrasados, jogadores pedindo para sair, notificando atraso de pagamento, rescisão de contrato. Isso aí é uma panela de pressão, né? É isso que a gente espera aí do Cruzeiro, né? O Cruzeiro começou nessa mesma sintonia. Contratou o Gabigol, contratou o Dudu, contratou esse, contratou aquele. Vamos aguardar aí com 2 anos para ver se o projeto é sustentável, né? Se você botar o projeto na mesa e dizer que o projeto é magnífico, é uma coisa. A partir do momento que você bota na prática, passa 2 anos, é outra coisa totalmente diferente, né? Eu vejo muita gente citar o Botafogo aqui como exemplo de SAF. Não cite. Você está citando o Botafogo, está citando errado. 2 anos que ele não divulga balanço. E vamos ser bem realistas, pessoal.
o buraco do Botafogo, quando eles divulgar o balanço, vocês vão se surpreender. É o pior que o Atlético Mineiro. Por quê? O Botafogo, por janela, é 500 milhões de contratações. Aí quando chega no final do ano, sua arrecadação é 600 milhões. Como é que a conta bate, pessoal? Você gasta 800, 900 milhões. E seu faturamento é 600 milhões. Tá tendo 300 de prejuízo todo ano. Mesmo sendo campeão. Como é que essa conta bate? E tá escancarado aí pra todo mundo ver. Almada não foi pago. Falta pagar a Almada, né? Por isso que eu digo, pé no chão. O Flamengo tá fazendo contratações pontuais. É oportunidade de mercado. O Flamengo não é aquele time que sai porque tem dinheiro e sai contratando à torta e à direita, não. São contratações pontuais, contratações que podem sim ajudar o elenco, contratações que Felipe Luiz quer. Então, realmente, a expectativa é muito boa para esse ano, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.